Hoje nós vamos explorar as competências comportamentais e como elas impactam diretamente na alta performance, no dia a dia do trabalho e nas lideranças. A gente está aqui com uma convidada muito especial, a Carol Regazzo, Master Coach, analista comportamental com foco em desenvolvimento e liderança e conteudista aqui da YouMentor. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto. Muito feliz aí de fazer parte. Que bom. Carol, a gente está aqui nesse dia falando de competências comportamentais e como elas vão ser importantes no desenvolvimento tanto da liderança quanto das pessoas que trabalham no organismo social, no dia a dia, como elas se desenvolvem. E eu queria começar perguntando, sabe, que a gente sabe que não basta apenas a gente ter as competências técnicas para desenvolver o nosso trabalho. Na prática, a gente precisa, sim, fazer a diferença. Como se faz essa diferença? A pergunta é, diga pra gente, na sua opinião de especialista, quais as principais competências que a gente tem no mundo de hoje e quais os critérios para a gente escolher em quais delas a gente pode navegar ou primeiro começar por algumas e depois, né, ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Não, perfeito. Nós temos, na verdade, as competências técnicas e as competências comportamentais. Como você falou, são extremamente importantes as comportamentais, porque elas é que vão ditar como nós nos comportamos, como a gente transparece aquele conhecimento que nós temos. As competências técnicas, elas são basicamente aquelas que nós temos através de graduações, treinamentos, então elas são específicas para algumas funções. As comportamentais são um pouquinho mais complicadas, né? E quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, nós não conseguimos dissociar, né? O ser humano, ele é único, então a gente não consegue falar, bom, eu vou desenvolver técnicas, vou desenvolver comportamentais e vou utilizá-las de acordo com o que for necessário. Enfim, na minha opinião, te falasse um pouco quais são as principais competências comportamentais, eu iniciaria com a inteligência emocional, né? Eu acredito que é a base de aprofundar o teu autoconhecimento, de você ter o controle e muitas vezes a base também para desenvolver outras competências. E igualmente importante, a gente poderia citar, por exemplo, a adaptação às mudanças, que também é conhecida como adaptabilidade. A pessoa ser bem organizada, ou seja, ela tem um planejamento muito bom para suas atividades, a visão sistêmica é importante, né, no ambiente corporativo em especial, porque você reconhece onde você está inserido e você consegue, através do conhecimento do todo ali, entender onde as suas ações impactam nas demais etapas do processo. Perfeito. E falando assim em ambiente corporativo, o que você acha? A gente fala bastante de habilidades comportamentais para a liderança, porque realmente são as pessoas mais importantes aí para desenvolver tanto a cultura quanto o trabalho em si, porque ela vai estar ali passando o seu conhecimento para os colaboradores, enfim. E também levando a empresa como um todo, né? Sim. Mas você considera que todos os níveis precisam desenvolver habilidades comportamentais ou a gente ainda precisa focar primeiro em alguns espaços para depois seguir? Tá. A liderança também é uma competência comportamental. Então, num ambiente corporativo, para as pessoas que estão em posições de comando, ela é essencial que se desenvolva. Mas tem pessoas que já têm características que já levam a uma liderança rápida. Elas já têm algumas características pessoais que vão indicar que são bons líderes. Sim. Então, a liderança ela independe de cargo, especificamente. Ela é mais ligada à atitude. Então, dentro de uma empresa, eu acredito sim que nós temos que desenvolver competências comportamentais em todos os níveis. Porque cada um dentro da empresa está fazendo um papel. E dependendo do papel que ele desempenha, ele precisa ter características diferenciadas. Então, eu acho que é difícil a gente dizer, não, somente a partir de certas
de certos cargos na empresa que se desenvolvem competências. Eu acho que, no geral, é sempre necessário desenvolver pessoas. Ótimo, perfeito. Falando um pouco assim do teu trabalho, tá? Eu gostaria de entender e também esclarecer para quem está assistindo qual que é a metodologia que você utiliza, como você se apropria dela, falar um pouquinho da tua proposta mesmo de trabalho, porque, de modo geral, é muito importante a gente tratar sobre metodologia, porque realmente desenvolver habilidades comportamentais não é algo dado, é algo que a gente constrói, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre a sua metodologia. Com certeza. Até para... Eu comecei a aplicar, né, há uns 3 anos, na verdade, essa metodologia. É baseada na metodologia 70-20-10. Então, essa metodologia ela é voltada ao ensino corporativo, mas também o ensino para adultos. Por quê? Os adultos, eles aprendem diferente das crianças. Então, ela diz que 70% do aprendizado ele é obtido através de experiências práticas, ou seja, fazendo efetivamente alguma atividade ou desenvolvendo algo na prática. 20% através da troca de conhecimentos, ou seja, no seu ambiente de trabalho você vai testar aquilo que você está colocando na prática com outras pessoas. 10% através de teoria. Ou seja, daquele material técnico que a gente adquire, ou seja, aquele conhecimento que você adquire para poder aplicar aquela competência. Perfeito. No mundo corporativo, isso é bem prático, digamos assim. A gente precisa... Sim. Essa metodologia, ela faz com que a gente vislumbre, acho que olhe com mais qualidade, assim, para cada momento do que a gente precisa fazer realmente. Então, ter aí a prática como um alicerce para o desenvolvimento comportamental. Exato. As relações humanas como o principal motivador desses comportamentos. E, obviamente, estudar. Eu acho que o estudo, a capacitação também auxiliam não só as habilidades técnicas, mas, com certeza, as habilidades comportamentais, né? Nesse sentido, claro. Esse aspecto. E nós vemos isso, inclusive, por exemplo, quando as pessoas estão fazendo um treinamento para uma atividade dentro da empresa. Então, ela vai fazer a leitura de algum manual, ela vai entender como é que funciona o sistema. Na prática, é que ela vai realmente compreender como aquilo funciona e exercitar. Sim. Então, ela vai aprender basicamente naquele momento, se a gente puder dar um exemplo, eu vou operar um sistema. Naquele momento em que ela vai estar entrando naquelas telas, executando aquelas ações até a finalização daquele processo. Sim. Então, se nós basearmos somente na teoria, o indivíduo ele não vai conseguir se capacitar somente com o conhecimento técnico. Perfeito. É por isso que o laboral ali, você estar com essas experiências, é importante também. E a estrutura dos meus treinamentos, na verdade, foram baseados nessa metodologia para que fossem voltados para um ambiente corporativo. Então, os treinamentos eles são um pouco diferenciados, porque a proposta é que as pessoas adquiram o conhecimento teórico, através da teoria que a gente vai passar sobre as competências, elas passem um tempo se desenvolvendo, e a gente traz, inclusive, algumas perguntas, para que a gente possa fazer o quê? Reforçar ou ativar o autoconhecimento daquele indivíduo. Perfeito. Então, através disso, ele se conhece, ele entende se já tem essas competências e aonde ele precisa melhorar. Sim. Então, ele vai montar o seu plano de ação de desenvolvimento, basicamente, naquilo que ele percebe que tem deficiência. Ótimo. Não adianta, por exemplo, a gente ter um indivíduo com uma capacidade alta, tecnicamente, e na hora de desenvolver alguma coisa acaba acontecendo algum percalço, alguma interferência, ele não saber lidar com essa interferência externa naquele momento. Então, assim, ele pode com certeza não cumprir o seu trabalho justamente porque ele não tem uma habilidade comportamental, ou seja, uma habilidade para conseguir resolver o conflito, resolver o problema, né? Com certeza. E nós vemos isso acontecer muito dentro das empresas. Muitas vezes você tem um profissional que ele é extremamente capacitado de forma técnica, ele tem um grande conhecimento, e quando você vai fazer uma transição de cargo para essa pessoa, você percebe que, por exemplo, se ela estiver numa posição que precisa desenvolver ou comandar outras pessoas, ela não sabe lidar com essas pessoas. Exato. Então, lhe falta o quê? Uma competência comportamental.
Perfeito, acho que isso é muito importante da gente sinalizar. E a gente já falou um pouquinho, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais dessa diferença entre as competências comportamentais e as técnicas, e como elas se encontram, como que elas conseguem juntas construir um bom profissional, um ótimo líder, uma pessoa que aí com certeza vai ter uma alta performance. Claro, eu sempre utilizo aquela figura do iceberg. Uhum. Então, em cima, nós temos ali as competências técnicas, de fato, ou seja, como eu comprovo essas competências técnicas? Eu apresento um diploma, uma certificação, um certificado de algum treinamento que eu fiz específico para uma função, para adquirir um certo conhecimento, e lá embaixo nós temos as competências comportamentais. Ou seja, e ali no meio ainda, dividindo aí esses dois extremos, nós temos a gestão emocional. Uhum. Porque não adianta nada nós termos grandes competências técnicas, que nós conseguimos comprovar através desses certificados, por exemplo. As comportamentais você só vai notar na convivência com aquela pessoa. Então, por exemplo, quando nós fazemos um processo seletivo, geralmente nós avaliamos o quê? Nós avaliamos as competências técnicas iniciais, mas para quem utiliza uma ferramenta de identificação de perfil comportamental, por exemplo, é extremamente importante que se olhe também para isso. Sim. Porque algumas características elas vão evidenciar se aquele indivíduo, em sua convivência, ele tem características que vão estar de acordo com as atividades que ele vai desempenhar, de fato. Então, a gente fala que as competências técnicas, elas são muito importantes, sim, porque elas dão toda a base de conhecimento para executar uma certa atividade, mas é essencial que aquele indivíduo também tenha competências comportamentais bem desenvolvidas. É fatídico isso, porque eu, por exemplo, posso trazer um exemplo do meu universo. Eu fiz doutorado, eu estava na academia, e a gente enxerga muito essa discrepância entre habilidades comportamentais e habilidades técnicas nesse universo, no qual a gente se dedica muito para adquirir os nossos diplomas, passar por determinadas fases, fazer a sua dissertação, a sua tese, e você fica imerso naquele universo técnico por muito tempo, e depois a sua profissão é ser professor universitário, é ir para a sala de aula. E nesse momento não adianta você só ter a capacidade técnica daquele conteúdo para transmitir uma informação importante, mas você precisa ter habilidade comportamental, habilidade emocional para lidar com alunos, com pessoas que estão ali no início da sua formação. Exato. E a gente enxerga muito essa discrepância de muitos colegas, eu posso citar aqui, que realmente demonstram essa inabilidade de se desenvolver a partir das pessoas, né? Desenvolver a sua capacidade técnica além, né, daquilo ali que você aprendeu durante esses 10 anos que talvez você ficou se formando. Então, você vê naquele cenário realmente o exemplo dessa coisa acontecendo, sabe? Da habilidade comportamental sendo muito mais relevante, você não tendo essa habilidade. Como você citou, um contexto, por exemplo, de alguém que vai dar aulas, né? Vai ser um professor. Ótimo, ele tem um mestrado, ele tem toda a sua capacitação técnica, toda a sua graduação, mas ele precisa ter, por exemplo, a liderança muito bem desenvolvida, porque ele vai liderar um grupo de estudos, ele vai liderar pessoas, ele precisa fazer com que aquelas pessoas se engajem naquele processo. Ele tem que ter uma boa comunicação, uma boa oratória. Comunicação também é uma competência comportamental. Ele precisa também ter essa questão da adaptabilidade, porque ele vai lidar com vários tipos de pessoas. E, além disso, tem a principal ali, a inteligência emocional, que não pode faltar. Porque imagina, um professor, como é que ele vai fazer a gestão das suas emoções, por exemplo, uma pessoa extremamente tímida, e ela tem uma sala com 20 alunos, né, ilustrando ali o teu exemplo. Se ela não souber fazer uma gestão das emoções, ela fatalmente não vai conseguir obter o resultado que ela busca. Por quê? Porque o cérebro, ele não distingue o real do imaginário, e logo quando as emoções tomam conta, e a gente fala muito isso em inteligência emocional,
ela faz com que todas as outras competências muitas vezes se apaguem naquele indivíduo. Sim. Então ele não consegue demonstrar a real capacidade dele e muitas vezes através de comportamentos ele não consegue demonstrar a sua capacidade técnica. Então, dentro de um contexto corporativo, nós vemos muito isso, pessoas muitas vezes são ótimos analistas, eles fazem uma ótima gestão da sua própria atividade. E aí você fala, nossa, essa pessoa é muito boa, ele é muito diferenciado. Tem uma vaga, por exemplo, de um coordenador. Vou dar uma pequena equipe para ele lidar. E aí você vê que você muitas vezes perde um ótimo analista e você ganha um péssimo coordenador e líder. Porque se ele não tiver o tempo para se preparar para assumir esse cargo, para liderar pessoas, para entender que a liderança você tem basicamente que desenvolver pessoas o tempo todo. Além de gerir processos, você tem que gerir pessoas. Muitas vezes você vê que a pessoa ali ela não consegue colocar o seu potencial e todo aquele percurso que ela fez até ali, que a gente pode julgar de sucesso, ele acaba sendo impactado por essa visão que as pessoas vão desenvolver dele. E acaba desenvolvendo um sentimento de frustração. Exatamente, principalmente naquela pessoa. Então, às vezes é muito difícil você ter esse tempo para preparar as pessoas, né, para cargos diferenciados, mas é importante que olhe para isso também. Para dentro da sua estrutura de cargos dentro da empresa, de capacitação, é extremamente importante utilizar o desenvolvimento contínuo. Com certeza. E aqui a gente é muito advogada do desenvolvimento contínuo, né? Algo muito importante para qualquer empresa, qualquer organismo social. Carol, se você poderia compartilhar com a gente um exemplo de como o desenvolvimento de competências comportamentais ajuda alguém a superar seus desafios e alcançar os seus objetivos, assim, de modo mais concreto para a gente entender? Nós temos, na verdade, diversas formas, né, de desenvolver uma pessoa para que ela adquira competências comportamentais. Mas na prática, nesses últimos 2 anos, aí aplicando em diversas pessoas dentro da empresa, o que eu percebi é que tem pessoas que têm muito mais facilidade em desenvolver competências, pessoas que têm mais dificuldade também, porque as competências elas estão muito voltadas não só a comportamentos, mas valores e crenças daquele indivíduo. É muito mais profundo às vezes. Você pega um indivíduo que não sabe lidar com pessoas, está ligado também ao seu perfil comportamental, né? Isso é muito importante, avaliar o perfil comportamental da pessoa para poder saber como desenvolver uma habilidade, mas na prática nós vemos que as pessoas elas de fato vão desenvolver passando pela experiência. Sim. Ou seja, eu trabalhei algumas lideranças, por exemplo, no processo de coaching executivo, nós utilizamos muito, basicamente, desenvolvimento de competências para que aquele indivíduo seja um bom líder, um bom profissional e ele, de fato, atinja alta performance. Então, nesse tempo que eu observei, foi realmente, por exemplo, pessoas que não conseguiam lidar bem com pessoas antes, não tinham um time realmente para liderar, eram mais fechadas. Como é que você vai atingir essas pessoas que você vai trabalhar? Como é que você vai engajar para que elas façam as coisas realmente acontecerem dentro da empresa se você não as conhece? Você não percebeu ainda quais são os motivadores daquela pessoa. Então, o que a gente sempre indica, por exemplo, para se iniciar o desenvolvimento de uma competência, primeiro o autoconhecimento. Faça um mapeamento de você mesmo. O que te motiva, quais são os seus valores, e o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em desenvolver competências comportamentais, dependendo de quais forem, porque elas carregam algumas crenças, alguns valores que não estão alinhados com aquela competência. Sim. Um exemplo é pessoas que não conseguem se comunicar, por exemplo. Será que aquele indivíduo, ao longo da sua jornada de vida ali, ele não traz alguma coisa, ele não herdou alguma coisa do tipo, olha, fique quieto o máximo de tempo possível. Não fale ou não se comunique tanto. Isso aí acaba moldando realmente o comportamento da pessoa e quando ela chega ali, ela precisa se comunicar, ela vai ter algumas coisas, algumas barreiras também,
que ela vai precisar, através do autoconhecimento, identificar e, a partir disso, trabalhar esses pontos para que ela realmente consiga se desenvolver. Então, eu acho que o principal fator, assim, para dar o início nesse processo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Yeah. Eu julgo que é o mais importante. Uhum. Primeira coisa, se conheça. Porque quando você se conhece, você conhece também os outros, você tem uma chance muito maior de sucesso. E não só isso, você conhece as suas dificuldades, os seus problemas, os seus fantasmas e pode trabalhar eles, né? Você colocar eles, elucidar, Exato, né? exato. Elucidar essas questões para que só assim você consiga desenvolver aquilo que está mais fraco no seu desempenho, aquilo que está, enfim, Com nesse certeza. sentido. E aí você realmente buscar ferramentas que vão te fazer atingir, né? A Uhum. partir daí, o autoconhecimento, quais são as suas metas de desenvolvimento, o que você vai precisar desenvolver, quais são as ferramentas que você pode aplicar, qual é a sua estratégia. E aí, ir aferindo realmente se o que você está fazendo te aproxima daquele desenvolvimento ou não. Né? Um processo de desenvolvimento específico, quando a gente faz para um indivíduo, por exemplo, seja ele num ambiente corporativo, para um time ou para indivíduos isolados, realmente é reconhecer todas essas etapas. Sim. Boa, eu acho que é excelente essa questão. E a pergunta que fica, qualquer pessoa consegue desenvolver habilidade comportamental? Eu acredito que sim. Ótimo. É o que eu falei, depende muito de cada pessoa. Cada um tem um tempo. Eu já vi profissionais, por exemplo, como eu estava citando, que não tinham essa questão de comunicação, que não acessavam pessoas, e aí a partir do desenvolvimento, de fato, a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, ande ali pelos corredores, dê bom dia para as pessoas, fala às vezes com aquele funcionário que está ali quietinho no canto dele. E aí eu acompanhei, por exemplo, profissionais começando a fazer sessões de feedback. Isso é um desenvolvimento. Sim. Ele está desenvolvendo o quê? A sua adaptabilidade, primeiro, a um novo cenário, a um novo time de trabalho, e ele também está desenvolvendo a sua comunicação, a sua empatia. Dependendo do perfil comportamental da pessoa, ela tem dificuldades em ter empatia. Empatia, sim. Que é se colocar no lugar do outro, compreender o contexto e, de fato, você ter um relacionamento contínuo, duradouro, e você conseguir estabelecer conexão com as pessoas. Então, a gente acompanha isso. Quando você monta um plano de desenvolvimento para alguém, para desenvolver competências, você vai acompanhando a jornada e você vai percebendo o quanto ele se aproxima ou não de realmente desenvolver características que vão levar ele para o sucesso. Sim. Perfeito, Carol. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, que eu considero que está sendo muito proveitoso nesse sentido de introduzir essas questões de habilidade comportamental. Queria que você falasse para quem está nos assistindo, pode falar para aquela câmera ali, de que maneira as competências comportamentais podem ser treinadas e desenvolvidas em indivíduos e também em equipes. Bom, acho que a principal dica que eu daria é que você reforce o seu autoconhecimento, para refletir sobre você, entenda o que você já tem desenvolvido ou pegue realmente uma competência comportamental que precisa desenvolver e faça uma análise pessoal se você já atinge os níveis necessários para essa competência. E aí, tanto para o seu desenvolvimento pessoal, de fato, ou se você precisa desenvolver pessoas, na verdade, a gente começa por nós mesmos, né? O nosso desenvolvimento é pessoal. Então, quando a gente dá esse passo, começa a se desenvolver, começa a obter resultados, a gente tem muito mais força para desenvolver um time ou outras pessoas que dependam disso também. E aí vão conseguir atingir o sucesso, a alta performance. Então, acho que se eu pudesse dar um caminho, seria esse. Habilidades são treináveis e capazes e todo indivíduo é capaz de aprender. Exatamente. Aí você, na verdade, as competências comportamentais, elas estão ligadas ali àquela tríplice, né? Que é o conhecimento, ou seja, o que você sabe de fato, a sua habilidade, que é o saber fazer. Então, você adquire um conhecimento, você sabe como executar, mas o mais importante a nível comportamental é a atitude. Que a atitude é o querer fazer. Então, de nada adianta, muitas vezes, a pessoa, ela
se encher de conteúdo técnico, estudar muito, ter várias graduações, ela saber executar, se na hora de demonstrar isso em competências comportamentais ela não consegue. E isso acontece muito. Sim. Nós vemos indivíduos aí que são fantásticos na sua graduação, na forma como executam as coisas, mas muitas vezes na hora que eles precisam ou passar o conhecimento, treinar outras pessoas ou de fato executar com excelência, eles não conseguem. Porque eles precisam fazer o quê? Esse desenvolvimento. Uhum. Então, é olhar para dentro, na verdade, começa assim. Você olha para dentro, depois você faz o seu plano de ação. O que eu preciso melhorar? E o que eu preciso fazer para melhorar? E aí começa essa jornada aí Começa a grande jornada. Desenvolvimento, exatamente. Ótimo. Perfeito, Carol. Muito obrigado por esse rico bate-papo sobre as habilidades comportamentais Obrigada e como a vocês. desenvolvê-las. E a gente se encontra no próximo Will Talks. Até mais.